Oi, oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, feliz ano novo. Parece que faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mas eu tenho um motivo, eu tenho uma desculpa. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho de como eu vou me organizar, quero comentar um pouco sobre os últimos vídeos do canal, especialmente aquele da placa de vídeo que meio que bombou. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso e sobre as coisas que aconteceram nos últimos tempos para justificar um pouquinho do meu sumiço aqui no canal. Então, vamos lá? Bem, gente, esse ano eu não pedi para minha cunhada fazer agenda nem nada, porque eu praticamente não estava utilizando tudo que as agendas e os planos me proporcionavam. Aí na verdade, eu optei por usar um caderno mesmo. Era um caderno que eu já tinha aqui e vai ser um sistema de organização muito simples à base de post-its e anotações. Eu acho que assim vai funcionar mais esse ano, e qualquer coisa, se eu quiser comprar alguma coisa mais elaborada, eu compro mais pra frente. Mas no geral é realmente assim, eu vou me organizar dessa forma e eu tenho o iPad e no iPad eu vou utilizar as agendas. Então tem a opção das tarefas e essa opção nas agendas, quando eu lanço aqui alguma coisa no meu calendário, por exemplo, esse aqui é o calendário, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Esse é o calendário aqui do próprio iPad, mas ele também vincula com o meu calendário do Google Agendas. Então, quando eu lanço alguma coisa, qualquer coisa, vincula os calendários. E isso automaticamente também vem para o meu celular, que infelizmente tem uma história um pouco triste sobre isso, porque eu tinha um Samsung S23 que eu gostava demais. Ele tinha 512 GB de armazenamento. Foi assim um achado quando eu comprei ele em 24. Só que infelizmente no dia 30 de dezembro eu fui furtada. E foi uma loucura, aconteceu muita coisa e enfim, não foi muito agradável, mas eu já adquiri um outro aparelho. Como eu tenho um iPad, dessa vez eu optei por pegar o iPhone 15, essa versãozinha normal mesmo, de 256 GB, o puro suco do sofrimento, porque eu tinha 512 GB de armazenamento no Samsung, então eu gravava os vídeos e tudo mais, e tinha espaço de sobra. Mas enfim, aconteceu, agora eu tô com esse aparelho, e eu tô ainda me acostumando com esse sistema da Apple, principalmente o iOS, porque eu estava muito acostumada com o sistema que era o One UI da Samsung, e eu gostava demais, não tenho o que reclamar. Mas, quando eu fui comprar um aparelho novo, tava muito caro a linha S25 e S24. Tipo, muito caro mesmo. Então, eu pesei algumas coisas, principalmente o foco que eu quero dar na criação de conteúdo esse ano. Então, eu decidi migrar para o iPhone por uma questão de qualidade de vídeo e imagem. E eu espero ter feito uma boa escolha, mas no geral eu realmente gostava muito do meu Samsung. Então, como tem essa vinculação entre as coisas, a arquitetura, a Apple e tal, então tudo que eu lançar aqui vai vir para o celular, vai vir notificação para o meu celular de algum compromisso, e a minha forma de organizar esse ano vai ser bem simples. Eu quero manter o caderno, quero escrever, porque eu acredito que essa questão mais analógica, ela é importante. É importante, inclusive, para a gente manter o nosso cérebro funcionando e não ficar deixando tudo só para IA. Gente, eu não sou contra a utilização de IA, eu gosto muito de utilizar, inclusive. Só que tem uma coisa que está começando a me deixar um pouco irritada, é quando a gente coloca tudo para IA. A gente pede tudo para IA, para ela analisar e tudo mais. Aí o que eu estou fazendo neste momento? Quando eu estou escrevendo algum documento, principalmente lá no trabalho que eu preciso elaborar documentos técnicos e tudo, eu escrevo tudo que está na minha cabeça, coloco tudo lá e depois eu leio uma, duas vezes. Tento eu mesma fazer o ajuste fino do documento.
Se eu sinto que tá precisando melhorar um pouquinho, talvez a fluidez não esteja legal, e às vezes quem escreve o documento realmente não consegue ver, aí eu boto para IA, aí eu falo, meu querido chat GPT, eu sou muito educado com ele, inclusive. Dá uma analisada no texto, vê o que pode melhorar de cadência, de fluidez, para que fique o mais claro possível para a pessoa que for receber. Então é justamente isso que eu estou fazendo. Eu estou evitando usar o chat GPT como muleta. Mas como uma ferramenta mesmo, assim, que vai me ajudar a melhorar determinada tarefa que eu estou desenvolvendo. Mas assim, esse é o meu sistema de organização desse ano. Então, além disso, tem algumas coisas alguns projetinhos que eu tô querendo colocar em prática nas áreas da minha vida. Inclusive, eu fiz um caderno de objetivos. Aguenta um segundo que eu já vou buscar e vou mostrar para vocês. Espera aí. Voltei, eu vou cagar com todo o sistema de iluminação da gravação. Mas aqui, como vocês devem perceber, a coisa é bem caseira. E, gente, é porque assim, abrindo um parêntese, se eu fizer as coisas muito produzidas, eu não posto. Porque pra mim não vai estar bom o suficiente, a edição. Eu fico às vezes sem tempo pra fazer edição, então eu vou preferir fazer essa coisa bem caseira, bem conversa mesmo livre, porque eu acho que é muito mais legal. E parece que eu tô conversando diretamente com alguém. Eu comprei esse caderno na Daiso há muito tempo. É um caderno de sketchbook, então a folhinha dele é bem grossinha mesmo. Então dá até pra pintar aquarela com essa folha. Só que eu ainda vou cobrir, porque esse aqui também era da Daiso e eu cobri. E esse aqui eu ainda vou cobrir, porque eu ainda não cobri. Esses dias essa primeira semana completa do ano para mim foi um pouco caótica. Mas eu fiz o que eles chamam de mood board, coloquei imagens e as coisas que eu queria melhorar esse ano. Então, eu quero melhorar muito a questão da alimentação, que eu quero levar marmita, até mesmo para economizar dinheiro. Quero melhorar as minhas finanças, porque eu tô devendo algumas coisas e eu quero acabar com essas dívidas. Eu até coloquei assim a Mau aqui, a bichinha tadinha, porque eu tô me sentindo meio assim, como se fosse uma criança de castigo, né? Porque, meu pai do céu, enfim, deixa eu melhorar aqui a visão aqui porque senão na hora da edição vai ficar triste. E eu tô que meto o dedo aqui, né? Ô, meu pai. Desculpa. Aí eu quero também continuar tendo uma vida de oração do jeito que eu comecei pra de outubro pra final do ano. Melhorar minha saúde mental. Ainda tô tomando medicação para ansiedade. Por enquanto tá me fazendo bem, mas aos poucos, com o tempo, eu quero dar uma diminuída. Saúde física. Eu, eu coloquei até a Frieren aqui. Gente, eu adoro esse anime, inclusive. Porque eu não gosto de academia, gente. Eu não quero ir pra academia de novo. Eu sei que é a melhor forma de fazer as coisas e tudo mais. Porém, eu não gosto de academia. Então eu tô fazendo exercício em casa. Hoje foi o primeiro dia certinho que eu fiz uma sequência de exercícios. As outras eu tava fazendo de uma maneira mais livre, mas hoje foi o primeiro dia. Eu já senti minha perna e meus braços. Também acho que eu vou sentir uma leve dor, mas enfim. Eu quero também fazer um autocuidado. E isso, gente, serve tanto para homens e mulheres. A gente tem que se cuidar, o nosso corpo. Eu, como uma cristã católica, a gente acredita que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ainda que você não acredite em nada, mas pensa que o seu corpo é o que te leva a fazer as coisas, a realizar os seus projetos, os seus planos, que te carrega na vida. Então, vale a pena cuidar do nosso corpo. Eu já procrastinei, protelei o cuidado com o meu corpo de muitas formas. Só que esse autocuidado também tá no vestir, no se arrumar.
todas essas coisas. Então, seja homem, seja você homem ou mulher, não interessa. Cuide de você, da sua aparência, fique mais arrumadinho, agitadinho. Eu vou tentar fazer isso, porque às vezes eu tenho muita preguiça e eu tendo a sempre usar as mesmas roupas e as mesmas combinações. E a minha meta é não comprar roupa até que eu utilize todas as minhas roupas. Porque eu tenho muita roupa, mas eu quase não utilizo todas elas. Elas ficam aqui de enfeite. Mas é por pura preguiça e eu tenho que tirar isso da minha vida. Com relação aos estudos e criação de conteúdo, tem uma questão que vai ser relacionada aqui com, inclusive, com o canal do YouTube. Eu recebi muitos comentários incríveis no vídeo da placa de vídeo. Muitos mesmo. Eu fiquei um pouco chocada, um pouco assustada, porque eu não imaginava que aquele vídeo fosse furar a bolha e tantas pessoas fossem vir aqui. Inclusive, eu agradeço de coração cada um dos comentários. Vocês foram muito queridos, muito fofos. Eu vi histórias de pessoas comentando, vi algumas perguntas também. Eu pretendo responder em um vídeo, juro, porque perguntaram questões da minha placa, questões de livro que eu citei no vídeo, configuração do meu computador, as coisas que eu tenho aqui no meu setup. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre o meu setup. E também, eu vi muita pessoa pedindo para eu gravar gameplay. Gente, é o seguinte, eu acho que eu não vou ser muito boa nessa questão não, porque eu jogo, eu gosto de sentar e jogar. Eu não queria muito produzir conteúdo nesse aspecto. Talvez em algum momento eu acabe gravando alguma gameplay minha, jogando de algo assim, mas eu não prometo nada. Por quê? Porque eu não tenho muito tempo. Eu trabalho o dia inteiro, eu sou concursada, eu sou servidora temporária, né? Temporária. Então, assim, eu tenho uma rotina de trabalho lá no trabalho, eu chego em casa, tudo mais, todos os meus outros afazeres. E o videogame é um hobby. Mas eu prometo que eu vou falar de jogos também que eu vou jogar aqui esse ano, porque neste momento eu estou jogando Hogwarts Legacy, que foi o único jogo que prestou que a Epic deu no ano passado, né? Aquela lista que vazou, saudades, estava toda errada. Mas eu tô jogando, tô gostando muito. E quem sabe eu trago uma resenha pra vocês, eu falo o que eu achei do jogo. Porque pra mim, jogo, filmes, séries, animes, livros são variantes de entretenimento. E eu sou uma pessoa que gosta muito de uma boa história. Então, assim, eu com certeza vou trazer resenhas de jogos que eu quero jogar. E esse ano, inclusive, eu quero jogar pelo menos 2 jogos. Eu quero jogar, terminar, zerar esse Hogwarts Legacy, né? Eu espero que dê tudo certo para eu poder zerar esse jogo. E eu quero jogar Ghost of Tsushima, que foi o presente de aniversário que minha amiga me deu. Eu já tô com ele instalado bonitinho, já dei uma testada. Gente, que jogo maravilhoso, meu Deus. E essa é a única forma de eu jogar algum jogo da Sony, né? Porque assim, não tenho Playstation, não tenho planos de ter, por motivos de eu já tenho PC. Então assim, uma hora ou outra, saiu agora o Ghost of tem, né? Uma hora eu tive tempo no PC. Eu não tenho pressa. Se tem uma coisa que eu não tenho mais é pressa. Inclusive, eu quero jogar esse e o único jogo desse ano que eu vou comprar na estreia vai ser o Tomb Raider, aquele de o remake do primeiro. Gente, eu tô impressionada, porque eles saiu lá na. Eu só assisti o The Game Awards por causa de Tomb Raider. Porque eu vi que ia ter alguma coisa de Tomb Raider e tal, todo mundo falando. E eu pensei assim, cara, é um dos meus jogos favoritos. Eu joguei o 2013, o Rise of the Tomb Raider, o Shadow of the Tomb Raider. Dos três, os 2 primeiros são os meus favoritos. O primeiro eu joguei 5 vezes. Zerei 5 vezes e completei 100% 5 vezes. Gente, eu realmente amei esse jogo. E eu joguei o Rising 3 vezes e 100% 2 vezes. O Shadow eu só joguei uma vez, não fiz 100%. Gente, aquele jogo, ele não é ruim, mas assim, podia ser muito melhor. Agora, do da velha guarda, eu joguei só o Underworld. E que jogo difícil, meu Deus. Era na época que meu irmão tinha o PS2.
Esse foi o único que eu joguei. Mas eu sempre achei muito legal a história do primeiro. Porque ainda tinha a zoação dos seios da Lara em forma de cone. E o negócio lá do dinossauro, que ela entrou lá. Então, assim, sempre eu vi, eu falei assim, cara, esse jogo, ele merecia um remake. Teve até um remake, né, se eu não me engano, desse primeiro jogo. Mas esse remake agora para nova geração, eu achei ele maravilhoso. Pode ser emoção de fã, pode ser emoção de fã, mas esse vai ser o único jogo que eu vou comprar esse ano no lançamento. Então, para esse ano tem, eu vou continuar Hogwarts Legacy, mas sem aquele intuito de zerar muito rápido. Ghost of Tsushima também vou jogar e Tomb Raider. Esses 3 joguinhos para esse ano. Vou conseguir zerar os 3 esse ano? Provavelmente não. Porque você sabe como é que é. A pessoa, ela começa a jogar na tranquilidade. Hoje eu prezo pela tranquilidade e pelo tempo de qualidade. Então, assim, eu jogo meu tempinho bonitinho, faço as minhas outras coisas e tal. A gente tem que pensar assim que infelizmente a gente não tá mais como antes, não tem aquele tempo todo. Mas a gente pode separar um tempinho para poder curtir esses hobbies, e é o que eu recomendo, inclusive. Então, eu vou tentar jogar esses 3 jogos. Vou tentar zerar pelo menos um deles. Provavelmente vou zerar o Tomb Raider. Esse com certeza eu acho que eu zero esse ano. Os outros 2, aí eu acho mais difícil. Mas enfim. Então é isso dessa questão de criação de conteúdo. Eu vou voltar a escrever no blog. Eu quero muito ressuscitar o meu blog. Meu bichinho tá todo abandonado, meu pai. E eu quero muito ressuscitá-lo. Muito mesmo. As pessoas leem blog hoje? Provavelmente não, mas eu quero manter ele como um registro. Então, é uma coisa que eu quero muito fazer, eu quero muito voltar. Quem sabe as pessoas voltem a ler também. Nunca se sabe, né? Então, assim, eu vou ter hobbies, com certeza. Vou manter os meus hobbies. Gente, eu queria tanto, tanto, tanto um Nintendo Switch. Só que eu penso o seguinte, eu vou ter um Nintendo Switch pra quê? Porque, assim, eu gosto de jogar, gosto. Mas, pensa comigo, cada jogo é 400 pila. Como é que a gente mantém esse console, gente? É muito difícil. Então, assim, eu acho que valeria para os jogos, aqueles jogos cozy games, aqueles cozy games. Por exemplo, Stardew Valley, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu jogo aqui no iPad. E, para mim, é uma das melhores formas. Eu tenho ele aqui no iPad, eu tenho no PC. Gosto de jogar no PC? Mais ou menos. Aí eu jogo aqui no iPad e, gente, é a perfeição. Aí eu uso a caneta para poder jogar com ele. Pra mim é perfeito. Eu já tô até com o meu segundo save aqui, só que esse eu tô indo bem devagar, porque o outro eu tava indo acompanhando o meu YouTube e eu tava fazendo tudo muito rápido, tava tudo muito frenético. Mas não, dessa vez eu vou fazer mesmo aqui. Aí às vezes eu queria também Nintendo Switch pra esses joguinhos cozy. Quem sabe eu junto uma grana e compro no final do ano, que agora eu acho que vale a pena comprar o 2, né? Porque vai ter muito jogo que vai ser por 2, não vai ser por 1. Então, assim, eu quero voltar a ler, a jogar, ter meu tempinho de jogo, a ler como os hobbies. Inclusive, neste momento, eu estou lendo 2 livros. Um de para conhecimento e outro por diversão mesmo. Eu tô lendo Eragon, tô gostando muito. Aí a minha meta. Vocês podem pensar assim, você fez lista de livro, meta de leitura, esse sim, pipipi, papapá. Não. O que que eu fiz? Eu fiz uma meta de páginas. Por dia eu tenho que ler pelo menos 10 páginas de qualquer um desses 2 livros. Eu não vou fazer meta de leitura, eu não vou fazer lista de leitura. Eu saí completamente dessa coisa de tipo, não, minhas metas esse ano são para coisas específicas e objetivas de desenvolvimento pessoal. Todo o resto, eu estou colocando o mínimo, por exemplo, 10 páginas de um livro por dia. Se você pensar 10 páginas vezes 30 dias, dá 300 páginas, dá um livro. Então, assim, dá para poder viver dessa forma. Antigamente eu tinha, principalmente quando eu tinha blog literário,
Eu tinha aquele frenesi de ter que ler muito rápido as coisas. Gente, hoje eu sou da seguinte opinião: se você gosta de ler rápido, se você lê 300 páginas no dia, tudo bem, tá ótimo, que bom, que maravilha. Só que aí eu bati aqui, Amanda, tenho a seguinte visão hoje. Não estou numa corrida, não é uma competição. E eu posso aproveitar as leituras com toda a tranquilidade do mundo. Tem dias que eu vou ler mais de 10? Com certeza, tem dia que eu vou ler umas 40. Tem dia que eu vou ler só 10 e tá tudo bem. Não precisa correr como se o mundo fosse acabar. Infelizmente, eu não vou ler todos os livros que eu quero ler na minha vida, mas paciência. Inclusive, eu tô evitando comprar livros novos para ler o que eu tenho na minha estante. Preciso ler os livros da minha estante. Esse ano, eu olhei alguns livros que eu quero ler. Eu quero terminar a série Trono de Vidro. Pode acontecer de passar mais um ano sem terminar essa série? Pode, mas paciência. Mas eu também quero ler coisas de desenvolvimento pessoal, de estudo. E entra também agora a questão dos estudos. Aqui está escrito trabalho, né? Mas tem a questão dos estudos que está aqui, ó. Baixei estudos e criação de conteúdo. Gente, é sério, eu vou estudar para uma prova de concurso esse ano só. Peraí, deixa eu ver que eu acho que tá escuro. Botar mais cá. Esse ano acho que eu vou estudar só para uma prova de concurso. Só uma. Porque eu quero desenvolver uma outra questão que é o bordado. Gente, eu tô bordando tanto. E umas coisas tão bonitinhas. Esperem que eu vou pegar um bordado e vou mostrar pra vocês. 2 deles, inclusive. Ai, ai. Eu tô vindo, saindo e entrando como se eu tivesse com uma pessoa mesmo, né? Eu tô bordando esse gatinho aqui. Gente, ele tá muito fofo e é com pintura de agulha. Eu vou deixar ele no plástico porque se tirar as linhazinhas ele cai. E como esse mês é mês de lançamento de Frieren, eu vou bordar essa Frieren aqui no dia que o Rímel, no episódio em que o Rímel coloca uma coroinha de flores, que ela fala que esse episódio é que ela tá atrás das flores, a flor favorita do Rímel, né? Enfim, aí eu tô querendo muito fazer com que esse meu hobby se torne também uma fonte de renda. Então, eu vou estudar bastante também sobre bordados, sobre como rentabilizar isso, vender e tudo mais. Então, assim, eu tô pensando em fazer bordados, inclusive, de jogos, que eu jogo, de animes. O meu foco vai ser esse. Eu gosto muito disso, né, gente? Eu posso bordar outras coisas? Posso, mas eu vou querer focar nisso também. E no meu trabalho, porque no meu trabalho a gente trabalha por metas, então eu quero fazer o melhor possível. E é mais ou menos assim que eu tô me organizando esse ano, gente. Eu sei que tem muitas formas de se organizar, de se planejar, tem formas mais minuciosas. Esse ano não é que eu estou indo no freestyle, muito pelo contrário. Mas eu tô tentando manter a sanidade mental e cumprir aquilo que eu estou me pretendendo. Ai, eu me perdi, peraí. Cumprir aquilo que eu estou pretendendo fazer. Não colocar só no papel e deixar pra lá. Por isso que depois eu vou trazer um pouquinho sobre essa questão de planejamento, mas assim, nessas conversas mesmo, nada muito formal, muito técnico. Vou trazer para vocês porque tem um livro que eu comecei a ler que se chama O Ano de 12 Semanas. Então, ele realmente mostra pra gente que às vezes a gente faz uns planos, faz uma lista de coisa pro ano inteiro e às vezes não dá certo porque tá tudo muito distante. Então, 12 semanas é um período bom para você começar, tipo, um projeto, começo, meio e fim. Eu acho que funciona bem. Então, pessoal, é isso. Eu tô apoiada aqui numa mesinha que tá, minha mesinha aqui. É isso. O vídeo de hoje vai ser mais ou menos só sobre isso, essa falação toda, como que eu tô me organizando e tudo mais. Eu espero que de alguma forma ele tenha ajudado vocês. Minha cachorra tá latindo lá fora.
E que o ano de vocês seja muito bom. Ele acabou de começar. Pensem que ainda tem muita coisa para se viver nesse ano. Esse ano vai ser um ano um pouco. Ah, Safira. Esse ano vai ser um ano um pouco chato, porque, né? Ano de eleição, mas vamos esquecer as eleições um pouquinho e vamos focar na Copa. Quem sabe o Brasil faz alguma coisa, porque, enfim, com esse time aí que tá, eu não tenho muita fé, não. Mas vamos nos divertir. Então, vamos fazer deste ano um bom ano. Com a graça de Deus, com todas as outras coisas boas, vamos colocar nossos objetivos e projetos em prática. Ai, tem hora que eu me embolo. Vamos colocar nossos projetos em práticas e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Um forte abraço, um beijo. Tchau!